E aí, gente, começando mais uma vez o Podcast Log, nosso 14º episódio. A gente tá indo longe, David. A gente tá... E eu vou falar uma coisa pra você. Tá ficando cada vez mais legal, né? Muito mais. Tá ficando bom demais. Quando chegar nos 1000, nós vamos fazer uma mega festa. Meu Deus do céu, mas daí mega você vai estar festa. com o cabelo branco e eu não, né? Eu não vou estar com o cabelo branco. Quem sabe? É isso, gente. Os números são muito legais do Podcast Log, o maior podcast da logística nacional. A gente já tá mais ou menos com umas 2.800.000 visualizações, impactos no YouTube, Spotify, no próprio TikTok, TV Instagram, Painel, LinkedIn, né? Painel TV. Painel TV, é isso. Pô, obrigado porque essa força que a gente tem ganhado, né? E essa ferramenta de comunicação tem ganhado graças à audiência de vocês. Então já aproveita, quem não curtiu ainda, curta, compartilhe, põe o sininho para dar alerta, comente, isso aí. Mande pra equipe, pros amigos, manda pro chefe. É isso aí. Mostra que você tá inteirado no assunto aqui da logística, que merecia isso mesmo. Parabenizar mais uma vez você, David, como CEO do Painel Logístico, que é hoje, eu acho que é a principal marca fomentadora da logística no Brasil. Diz uma marca séria. Já tá há quantas décadas já, David? Painel ou David? Painel. Painel tá desde 2014. Desde 2014, é isso aí. Desbravando o Brasil inteiro. Aí tem que fazer, tem que comemorar ainda os o 10 David anos, já vai né? pra 30 anos. E é isso, com o maior workshop itinerante da logística nacional, né? Vou visitando aí cada capital, muitos lugares, muitas cidades. Tivemos em Extrema recentemente, foi a primeira vez um workshop do tamanho do nosso em Extrema, foi muito bom, muito relevante. Então quando você vê que vai ter um workshop do Painel Logístico, não perca a oportunidade de participar, é um dia, né? Geralmente é um dia de muita troca de conteúdo, exatamente. Muita gente legal para você conhecer, muitas empresas, e você empresa, é só falar com o Painel Logístico para saber como que você pode patrocinar, participar, apresentar seu produto, sua solução. Então, obrigado, né? Chegamos a um número recorde, eu acho que em termos de canal de comunicação da logística. E aí a gente não pode falar só de quem está nos acompanhando, mas de empresas que estão acreditando na gente também, né, David? Muitas, aliás, e vem crescendo, né? Muito. E marcas importantes que vêm apoiando muito aí o Podcast Log. Marcas como a Divisão Logística do Grupo GPS, o maior grupo multisserviços do Brasil, a Logs Logística, soluções personalizadas em transporte e armazenagem, a Bizuanga Brasil, soluções imobiliárias sob medida, a Softrack, inteligência em movimento, a W3 Sistema de Armazenagens, 35 anos de inovação e qualidade, e a Combilift, revolução na movimentação de cargas. Esses nossos patrocinadores aí que acreditam no projeto, estão conosco, e você que quer trazer a marca para cá também, fique à vontade. Entre em contato com nossos canais de comunicação. Eu vou dar uma oportunidade para você também, David. Opa! Agradecer a sua equipe, cara, que tá fazendo um trabalho também Show, cada né? vez melhor, Show de bola. Ninguém faz nada sozinho, meu amigo. É isso aí, muito bom. Equipe top do painel. E, obviamente, que agora eu vou entrar no que interessa realmente. Você percebeu o nível dos convidados então, que a gente tem nesse podcast? Humilde, singelo, porém muito bem feito podcast Log? É isso, cara. Muita gente boa mesmo, convidar gente do bom e do bem, né? E hoje a gente tá com 2 profissionais aqui, com um gabarito assim, que assim, ó, se eu ficar lendo aqui, eu vou passar 10 minutos lendo a experiência de cada um deles. Obrigado, Márcio Fernandes, gerente de logística da Léo Madeiras. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite. E Altenir Barbosa, Altenir Barbosa, gerente de operações logísticas da Panasonic. É isso aí, gente. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela abertura aqui, né? Espero que a gente possa fazer um excelente bate-papo no dia de hoje. Vai só fazer uma adenda antes de iniciar o nosso bate-papo com o nosso convidado. Esse podcast é seu, David. É nossa, eles todos estão vendo. Eu queria agradecer aqui, em público, a você, Altenir, pela força que nos deu lá no nosso workshop, na 33ª edição do nosso workshop de logística, soluções e tendências, realizado em Extrema, o maior workshop itinerante do Brasil. Cara, a energia que você colocou para trazer a galera para curtir um pouco de conteúdo, ver soluções,
muito obrigado, gratidão por que você fez por nós lá. Obrigado mesmo. Imagina, eu acho que esse é o mínimo que nós podemos fazer como profissionais de logística, né? Como nós conversamos na data do evento. É um evento muito importante para a região e eu entendo que nós precisamos sim fomentar e repetir, né? Mais vezes. Então, conta comigo sempre que necessário. Muito bom. E agradecer também aqui a você, Márcio, por ter aceitado o nosso convite. Nós tivemos recentemente cobrindo a feira Intralog, né, que teve semana passada. E o Márcio foi um dos convidados, junto com a Longa, né, parceiro de longa data da Léo Madeiras. Obrigado por esse desafio, aquele bate-papo interessantíssimo nosso. Falar um pouco de parceria, né, de soluções da Léo junto com a Longa. Muito obrigado. Não, obrigado eu pelo convite hoje, reforçando, né? Pela semana passada que estivemos juntos, acho que foi um evento bem bacana. Nós tivemos, depois que nós saímos ali, assim, a repercussão foi muito grande, enfim, as pessoas falando muito, comentando. Então, fica aí também, fica à disposição, quando precisar. Muito bom. É só, aqui eu não pedi, uma convocação, tá? Então, muito bom, fico feliz. Ficamos muito felizes. Quando chamar, uma convocação, não tem como falar, não. Ficamos felizes. É isso. Altenir, então fala aí, cara, pro pessoal, quem que é o Altenir, cara? Pessoalmente, profissionalmente, sua história... Vou dar uma breve sumarizada, né? Acho que, assim como todo bom logístico, né, eu comecei lá na base operacional, né? A minha primeira grande experiência com logística foi dentro do contexto de separação. Trabalhei numa empresa de chocolate, né? E eu tinha 19 anos na época e foi assim que começou tudo lá. E eu me apaixonei, cara. Desde que eu entrei no contexto logístico, foi aquele amor à primeira vista, sabe? Aquele negócio que chama a atenção de uma maneira tão especial que você não consegue se imaginar fazendo outra coisa. E a logística, para mim, foi isso. Foi uma grande descoberta, né? E desde então eu venho construindo carreira. Eu falo venho construindo carreira porque ainda não cheguei aonde eu desejo, né? E tenho alguns objetivos dentro do contexto logístico, mas iniciei essa trajetória dentro do contexto de separação, passei por algumas posições dentro do contexto operacional, né, e trabalhei em algumas empresas de nichos diferentes. Fui conferente, assistente administrativo, líder de operações, coordenador de operações, supervisor de operações, né? Cheguei recentemente a uma posição de gestor de operações, recentemente porque fazem, acho que 5 ou 6 anos que eu cheguei na posição de gestão, então é muito recente, mas foi um marco grandioso na minha trajetória, né? E estou aí há 2 anos como gerente de operações numa multinacional japonesa, que tem sido assim uma grande descoberta. Então, dentro do contexto logístico, eu já fiz de tudo um pouquinho, né? Eu me descobri na operação, eu me descobri dentro desse contexto, né, e galguei muitas posições. Trabalhei em empresas de alimentação, de cosméticos, eletrônico, linha branca e por aí vai, né? Você já está com quantos anos? 60 anos, Altenir? Você vê, cara. Eu acho, na verdade, que eu tenho 60 anos porque trabalho com logística desde muito cedo, né? Uhum. Mas não, acredita, eu tenho 34, cara. Rapaz. Caramba! Você viu só que a logística faz com a gente? Né? Complicado. É verdade, é verdade. Ela acabou, né, me desgastando um pouco, mas tudo bem. Não tem problema, faz parte do jogo. Olha, né? Tem o Botox hoje em dia, não, que dá uma eu acho que resolve bastante. Esses dias eu fiz uma consulta recente aí, mas eu acho que eu vou deixar os comentários para lá, né? O David está todo botocado, cara. Todo botocado. Parece 7'5", nem chega perto. E você, Machu, como é que começou essa trajetória bonita tua na logística? Então, acho que a minha trajetória também, ela começa, vamos dizer, 30 anos atrás. Eu falo que eu sou profissional de varejo, né? Porque na minha trajetória até agora só foram empresas de varejo. E me orgulho muito disso. Então, começou a minha trajetória há 30 anos atrás na Casas Pernambucanas, na verdade, Pernambucanas. Uhum. E eu começo como vendedor de eletroeletrônico. Olha que legal. Comecei na empresa vendendo elétrico, vendia TV Panasonic na época, vendia telefone Panasonic, enfim. Isso lá em 1995. Mas rapidamente, depois de um ano e meio, eu passei para coordenador de vendas. Eu costumo falar que eu sempre fui meio... Eu sempre tive, para não falar vagabundo, sempre teve gente trabalhando comigo, entendeu? Então, desde muito cedo, eu fui líder, né? Então, eu fico 5, 6 anos aí na posição de coordenador, depois eu passo para coordenador de logística. Aí começa a minha trajetória. Fiquei por 20 anos a Pernambucanas. Mas só de como que você foi de vendas para logística? Então, aí a história ela é um pouco maior, entendeu? Tudo na vida parece que tem um porquê.
Eu começo a trabalhar com 14 para 15 anos. Eu começo a trabalhar numa eletrônica. Então lá eu aprendi a consertar aparelho. Então eu consertava até aparelho da Panasonic. Mais ou menos por aí. E não dava problema, era raro. Espero que fossem poucos, né? Então, e aí, assim, na época do videocassete, né? Então o pessoal falava assim... acho que foi a grande marca, né, de videocassete, foi Panasonic. Videocassete de 4 cabeças, de 6 4 cabeças, de 7 cabeças. Nossa Senhora. E era interessante porque assim, né? O pessoal falava, tem que limpar a cabeça do videocassete, né? Era uma tecnologia e tal. E a gente limpava a cabeça do videocassete, o cabeçote lá. Era com uma folha de papel e álcool. Olha isso. Então, assim, era uma coisa... Enfim, aí começa a minha trajetória. Rapidamente, passei por esse mundo de eletrônica aí por uns 3 anos. Entrei na Pernambucanas e ficou no currículo que um dia eu trabalhei com eletrônica. Quando, lá em 2002, surge uma oportunidade na logística, eu fui um dos candidatos. E depois eu descobri, né, que o gestor me levou para essa posição porque ele queria um cara para cuidar do pós-venda. E o cara seria eu, porque eu tinha trabalhado já com eletrônica. Só que pelo destino, eu entrei na logística para cuidar de pós-venda e logo que eu entrei, trocou a gestão, trocou a diretoria, enfim, eu fui cuidar de outras áreas lá dentro e nunca passei pelo pós-venda de fato. Então, por isso que teve essa mudança. Surgiu a oportunidade, participei do processo e acabei entrando. E depois que eu entrei na logística, não tem jeito, aí você é picado pelo processo. Todo mundo fala isso. 100% dos nossos convidados dizem a mesma coisa. Aí o mundo virou de ponta cabeça. Aí o mundo virou de ponta cabeça. Mas foi uma coisa bacana, que eu imaginava que era totalmente diferente. Para mim, logística, até 2002, era um ramal que eu ligava para ver se meus pedidos tinham sido entregues. Nem se usava esse termo, né? Verdade. Ramal usava esse termo. E aí depois, não, era tudo na mão. Tinha o famoso Cardex ainda para controlar. Segunda vez que falam isso hoje. Nunca falaram isso. Antigo, né? Você viu, pessoal? Então, enfim, aí por isso eu acabei indo para a logística, surgiu a oportunidade, enfim, eu fui mais angariado aí para essa posição justamente porque lá atrás havia trabalhado com assistência técnica e tal. Aí eu começo na logística em 2002 para 2003, fico na cadeira aí de supervisor, coordenador até 2009, quando eu assumo a gerência de operações, enfim, aí começa todo... Passei depois de quase 20 anos em Pernambucanas, passei por Renner. Então, eu estava dentro do grupo Renner, mas cuidava da operação da Kamikado. Fiquei lá aproximadamente 6 anos, né? E, por fim, em 2020, aí eu saio desse mundo de moda, de eletroportátil, enfim. E venho para o mundo da madeiras, entro na Léo Madeiras. Aí é um mundo completamente diferente. É um varejo diferente, é uma operação diferente. Ainda assim, você recebe, armazena, separa, expede como qualquer outra operação de logística. Né? Transporta, enfim... Mas é um mundo um pouquinho diferente, onde a gente atende o profissional da marcenaria e ao longo do nosso bate-papo que eu vou falando um pouco mais. Mas o cuidado que você tinha no varejo, com certeza você levou para madeira. Então, eu falo assim, as coisas... Então, voltando um pouquinho, as coisas são interligadas. Né? Então, quando eu fui para a logística e depois me falaram, você veio porque você conhecia de assistência técnica... Quando eu vou para a Kamikado, o diretor sentou e falou assim, não, você veio para cá porque um dia você trabalhou na ponta, você sabe que eu atendi um cliente. É isso aí. Olha e nós valorizamos muito isso aqui. Então, assim, uma coisa para estar para trabalhar em logística, o ponto de decisão foi que você tinha atendido o cliente. Foi que eu tinha atendido o cliente. Então, assim, as coisas começam a ficar muito amarradas, né? Sim. E assim, aquilo que você fez lá atrás, que de repente tu não dá muita relevância para aquilo, falar, trabalhei em uma empresa pequena e tal, isso aí vai abrindo portas para você no futuro e você nem imagina que seja por isso, depois você vai descobrindo, né? Verdade. Mas isso é mega interessante, né? Eu acho que dentro do contexto logístico, principalmente quando nós falamos de e-commerce, né, uma das coisas que nós mais temos que garantir é a satisfação do cliente na ponta, né? E quando existe a oportunidade de casar um profissional que teve esse contato, né, com atendimento ao cliente dentro do contexto logístico, eu acho que fica mais fácil as coisas. Não, sem dúvida. Hoje quando você conversa, que fala, o cliente chegou na loja assim, acessado, gritando, falando, você entende. Você se coloca no lugar da pessoa e você fala assim, não, realmente isso acontece. Porque eu fiquei 6, 7 anos aí na frente em loja e atendendo cliente, e aí você atende, você abre a porta, entra todo tipo de cliente, né? Uma situação diferente da outra, cada dia é um desafio. Trabalhei em loja de rua, trabalhei em loja de shopping. Eu trabalhei em shopping, entrava, sei lá, hoje não poderia fazer, né? Mas naquela época de fazer, até 10 horas da manhã, sair 10 horas da noite. Loucura. Era 7 dias por semana, era uma coisa absurda, assim, entendeu? Mas muito prazeroso. O varejo é bacana, o varejo é legal. O varejo, então... eu sou apaixonado pelo varejo, né? E vejo o pessoal
aí sendo picado pela logística e apaixonado pela logística, imagino que unir as duas coisas são duas coisas boas, né? Não, sem dúvida. E por fim, hoje estou então Léo Madeiras, né? 4 anos aí, recém-completados, dia 3 de agosto. Entrei bem na época da pandemia, e 4 anos lá. Isso é a minha vidinha profissional. Pouco tempo, poucas empresas, pouca experiência, né? Pessoal, casado, tenho 3 filhos. Meu Deus, você tá... Não, realmente você pensou, né? Demorou, hein? Então, eu quero saber por que você pensou. Então, porque eu tô fazendo conta que você perde as contas, entendeu? Eu tenho uma enteada, tenho um filho de outro relacionamento, tem 23 anos, a minha enteada tem 23 e meu filho tem 22 anos, que é de outro relacionamento. Então, eu costumo falar que a minha esposa tem uma, eu tenho um, e nós temos uma em conjunto. Isso. Então, tem uma de 10. Ah, que legal, que legal. Que é aquela que estava na capa do celular. E uma ginasta. Olha, que massa. Boa. Ginasta faz treino de segunda a sábado, das 7 às 11 horas da manhã. Aí. O pessoal fala que um dia está nas Olimpíadas. É isso aí. Brasil. É isso Isso aí. é também bacana. Se você puder afastar ela do mundo logístico, né? Isso daí eu acho que porque ela tá muito claro, né? Assim, é uma coisa interessante. Quando ela tinha 5 anos, na escolinha, que eu tava fazendo aquelas formaturas de final de ano, aí fizeram uma festinha lá e perguntaram para ela assim, para todos, né? O que você quer ser quando crescer? Aí a criança lá na frente falava, eu quero ser motoboy, né? Mais ou menos assim, quero ser médico, quero entregar pizza com meu pai, sabe? Umas coisas assim. E a Beatriz, lá Velasquez, quer ser o quê? A Beatriz quer ser ginasta, com 5 anos. Olha isso. E aí minha esposa foi atrás, enfim, hoje ela é uma ginasta. Que legal. Boa. Que legal. Ela fala assim, Beatriz, o que você vai ser quando crescer? Ela participou de um podcast semana passada, que ela foi a mesma coisa que está fazendo aqui hoje. Olha aí. Então ela foi lá participar do primeiro podcast dela, que ela foi como atleta, levou as medalhas dela e tal. E ela pegou e falou, o que você quer ser quando crescer? O que você quer se tornar? Eu quero ser uma atleta reconhecida e quero ser professora de ginasta. Olha isso. Ginástica. Que legal. Bem bacana. O Altenir tem quantos filhos, Altenir? Eu tenho 2 meninas. Eu tenho uma menina de 11 anos e uma pequenininha de 4 anos, né? Nasceu em meio à pandemia. Foi um susto, não foi tão Eu tenho uma de assim, 4 também. Coisa né? boa, idade maravilhosa. Mas são minhas princesas, sabe? São os meus pãozinhos de ló. São as meninas eu queria fazer uma pergunta. Deixa eu só complementar, porque claro. se eu esquecer desse ponto, então você olha para aquela câmera aqui, ó, aqui atrás, e daí você fala. Marcos. Eu não posso esquecer da neta. Aí. Tá vendo? Tem uma netinha de 8 meses. Que legal. Então, parabéns. Da minha enteada, está em Minas Gerais, um pouquinho depois de onde você está ali. Então, é mais uma na família, mais uma mulher para cuidar. Ave Maria. Esse negócio de ter muitas mulheres na família é complicado, né? Eu digo que eu sou cercado por mulheres. Lá em casa tem as 2 meninas, a minha esposa e a sogra ainda mora comigo, né? Olha isso. Eu amo a minha sogra, tá só pra deixar registrado, gente. Olha, mas se fosse pra escolher um outro filho ou uma filha, eu preferia ter menina. Cara. Eu também. Não, menina é apaixonante. É apaixonante. É demais. Na outra pegada, né? Antes de a gente embarcar no assunto logística, eu quero dizer a vocês que quando suas meninas tiverem 15 anos, eu quero dar um presente pra vocês. Eu me comprometo aqui. Uma cadeira de balanço e uma carabina. Está lá na varanda, ao pé da porta. A hora que o cara bater, vai vir buscar, você já dispara. Tem que ser amigo dele, tem que ser amigo. Uma carabina dá uma assustada. Depois a gente conversa um pouco melhor, eu vou aceitar o presente. Boa. Obrigado. Muito legal, gente, que só história boa. Daí eu queria saber aí nessa trajetória de vocês dentro da logística. Vocês, já tem quantos anos? Você, 30 anos, Márcio? Se a gente considerar 7 varejo, eu considero 30 anos do varejo. Pelo menos de logística, 22, 23. E o Altenir já, quanto, Altenir? Também começou jovenzinho, eu tô com a metade né? do tempo, né? Tô com 15 anos aí no contexto logístico. Mas a trajetória é extensa. Muito. Desafios, assim. O que vocês têm para contar pro pessoal, assim? Desafios legais vocês viveram e como vocês superaram isso daí? Eu vou dar a oportunidade. Não, o Márcio estava falando agora. Vai lá, Altenir, toca essa aí. Olha, eu acho que para cada uma das
experiências expressivas que eu tive na minha vida, eu acho que teve um desafio diferente, na verdade. Mas um que me marcou muito foi exatamente dentro do contexto pandêmico, né? Os brasileiros aprenderam a gostar de e-commerce naquela época. Os brasileiros aprenderam a gostar do comércio eletrônico. E ao longo da minha trajetória eu havia trabalhado só em grandes operações e grandes operadores logísticos, mas ainda não havia tido, né, uma experiência significativa com e-commerce. Então eu comecei a mudar o mindset para ter essa experiência, né, dentro do contexto de e-commerce, e eu consegui construir uma ponte com uma empresa lá da região, em Extrema. Eu falei, cara, eu quero isso para minha vida, né? Eu quero sair um pouco do contexto de varejo, eu quero experimentar o e-commerce e ver como que é os bastidores da compra online. E eu tive a oportunidade para ir para um grande outlet de moda, né? E passei 2 anos lá, mas foram 2 anos que valeram assim por 10, sabe? O desafio e a loucura da demanda que caía todos os dias, a pressão do lead time, né, de fazer com excelência, né? Era uma época que a gente estava falando de entregas same-day, e dentro do contexto pandêmico ainda tinha toda uma estrutura e uma série de situações que precisavam ser vencidas, né? Eu lembro que dentro dessa experiência nós conseguimos bater recordes, né, dentro do contexto logístico que antes nunca tinham sido marcados na operação. Nós fizemos o melhor lead time dos últimos 7 anos naquela época na operação. Nós fizemos o melhor ciclo de pedido. Nós diminuímos a quase 0,09% o nível de ruptura. Então, foi uma experiência assim marcante na minha vida dentro do contexto logístico, né? O que você acha? Como que vocês chegaram nesses resultados? Os principais fatores, assim? Olha, eu vou te dizer que os nossos processos eles eram muito carentes, mas o que fez a gente realmente chegar foram as pessoas. Foi o foco voltado literalmente para a gestão, sabe? Eu brinco que naquela época eu fazia o papel do, abre aspas, do engajador, do influenciador, porque eu realmente ia para o meio da operação e fazia com que o pessoal não apenas comprasse a ideia, mas que eles sentissem o espírito que a gente precisava para aquele momento. Se vocês pensarem de todo tipo de desafio, desde colaboradores que fizeram tatuagem com o nome do setor, eu raspei cabeça, né? Eu fiz uma série de situações. Isso é muito legal. Foi. Legal. Teve uma meta específica que eu comentei com o cliente na época, né? Nós tínhamos batido uma série de metas e uma que foi muito específica, eu falei, cara, essa eu acho difícil, né? Eu acho difícil porque quando a gente fala de ruptura dentro do contexto de e-commerce, é uma condição normal. Ainda mais quando a gente fala de e-commerce de moda, né? Então imagina vocês, a gente recebia por dia lá 60 mil peças de roupas, calçados e coisas parecidas com essa, né? Então, embora a entrada fosse muito acurada, na hora da saída tinha aí alguns pequenos desvios, né? E o nosso índice de ruptura ele era um pouco elevado. Quando o cliente comentou disso, nós começamos a trabalhar e mudar o contexto operacional com algumas iniciativas e algumas melhorias. E o cliente falou assim, Altini, falta só bater essa meta. No dia que você bater essa meta, eu acho que a gente vai alcançar um bom patamar aqui na operação. Eu falei, cara, eu também acho que essa meta é difícil, a meta de ruptura. Né? Diminuir o índice de ruptura, que na época estava 0,23 e a meta era 0,09. Né? Puxado. Era puxada. Eu falei, olha, eu acho que é uma das metas mais difíceis. No dia que eu bater essa meta, eu raspo a cabeça. Eu gravei isso no áudio de WhatsApp que foi usado contra mim depois. Que isso. Né? Porque no dia que a meta ela foi alcançada, que ela foi superada, a primeira coisa que esfregaram na minha cara foi o áudio que eu mandei, né, para o cliente naquela ocasião. Então, assim, foi um desafio muito gratificante. Fiquei 2 anos dentro de um operador logístico num grande e-commerce lá em Extrema, que foi, assim, uma baita de uma escola. Extrema é uma região muito... com uma mão de obra muito difícil, sabe? Eu digo que lá a oferta e demanda, quando a gente fala de emprego, é muito alta. Então, se você não tiver um trabalho muito forte de engajamento e retenção do time, eles tendem a trocar muito fácil de emprego. E nós conseguimos construir isso. Acho que é uma realidade todos os polos logísticos hoje do Brasil.
principalmente de armazéns, tá bem isso, né? Bastante. Às vezes o profissional sai daqui do armazém aqui, se ele vê e vai pro do lado e de repente tá no do lado É isso mesmo. e às vezes por R$200 a mais, Isso mesmo. 150, R$200 a mais. Exatamente isso, exatamente isso. É por isso que a gente tem que trabalhar muito o mindset da nossa liderança, né? De dizer, olha, resultados são extremamente importantes, nós precisamos perseguir isso. É fato, nós vivemos por resultado. Mas nós precisamos também equilibrar o jogo na gestão do time, na gestão da equipe. Nós precisamos fazer com que eles entendam a causa, com que eles comprem, né, as ideias e tudo aquilo que a gente vai apresentar para eles. Então, foi sempre um trabalho que, na época eu brincava, olha, a gente tem que ser 50% resultado, 50% time. Não vai dar para a gente focar muito numa coisa sem fazer a outra. Né? Então a gente criava algumas iniciativas que o povo aderia de uma maneira muito bacana. Danças de Black Friday. Black Friday como nunca antes. A gente superou por 3 anos seguidos o número da Black Friday anterior. Né? Então foi muito bacana. Eu cheguei na Black, né? Eu cheguei lá em novembro de 20. Aí fiquei em novembro de 20, 21 e 22. Né? Foram, assim, as Black Fridays mais intensas da minha vida. E aí, o que vocês fizeram? Dança? Nós tivemos eventos de dança, campanhas de arrecadação de alimentos, gincanas, né, que geravam uma certa competitividade entre os setores. Foi muito bacana, muito bacana. Isso motiva o colaborador bastante, né? Motiva. É isso, eu acho que é isso que é o ponto, né? Porque você vai ver a grande base operacional e fica difícil às vezes para o gestor, né? Como que você paga bem, pressionado por custos, né? Diminuição de custos, aumento de produtividade. Como você aumenta a produtividade com um colaborador sem um trabalho ali de uma gestão até emocional, motivacional e tudo mais, dentro de uma pressão de tempo, né? Eu admiro demais iniciativas como essa, que eu acho que fazem a diferença mesmo, né? Mesmo. E aí, Marcelo, e você? Essa transição aí para varejo para madeira. Varejo, moda. A história, né? A gente fala assim, o grande desafio. Eu falo que o desafio de quem trabalha com logística é todo dia, né? Todo dia você tem um desafio, né? Lá hoje na Léo tem um desafio diário. Eu entrego tudo D+1. Não importa. Tudo que você compra hoje tem que entregar amanhã. Choveu, fez frio, ventou, nevou, tem que entregar. Alagou, então todo dia tem um desafio. Tanto a compra encomendada na loja física quanto na online. Basicamente, 95% é loja física. Loja física. Isso. Depois a gente pode até explorar um pouco mais essa questão. Uhum. Mas, ao longo acho que da minha carreira, eu não vou focar apenas agora nesses últimos 4 anos de Léo, mas que nesses 30 anos aí, acho que cada momento foi um desafio diferente. Então, quando eu já entrei na parte de logística, depois que eu entrei em Pernambucanas, o primeiro grande desafio foi transformar tudo que era moda em caixa e passar para encabidado. Então, foi em 2002, 2003 que estava aquele boom, todo mundo começando a trabalhar com vestuário e encabidado. Isso foi... Trabalhou com a Móstoles lá na época? Móstoles, exatamente. Então, falar com o pessoal que foi a Móstoles. Nós colocamos a estrutura deles Daniel. lá. Exato. E espanhol, né? Então... Aí colocamos, né, todo esse projeto. Depois, quando eu sento na cadeira de gerente, né, que aí eu assumo nós tínhamos 2 CDs na época, eu assumo um CD que tinha quase 350 pessoas aí na operação, operava 500 mil peças por dia, só de... Então era um CD muito nervoso. Resumindo, depois de um ano, eu assumo a operação, que eram 2 CDs, quase 1.000 pessoas, 24 horas funcionando, e sem poder deixar o negócio parar, entendeu? Então, o diretor lá, Robert Caraci, que fica aí o responsável, ou responsável, né? Que um dia ele chegou e falou, Márcio, você está nesse CD aqui, o outro está sem gerente, você assume tudo, porque eu não vou fazer um CD só, é seu. Que isso. Aí começou o cabelo ficar branco, mas foi muito bacana. Então, acho que foi um desafio muito, muito grande nesse momento, que é tocar toda a operação de Pernambucanas, que 313 lojas, era um volume absurdo. Você chegou a trabalhar com a Motus? A Motus foi depois que eu já tinha saído, que eles entraram, que eles faziam operação de cabides, né? Separação. Isso. Nós trabalhamos por bastante tempo com essa operação de cabides e nós começamos, na época, a aumentar... Eu lembro que, voltando um pouquinho, né? Quando nós começamos a ser importados em Pernambucanas, era um container por semana, né?
Aí daqui a pouco aumentou para 10 contêineres por dia. Caramba. Né? Então, assim, e a gente tinha aquele processo lá de ter que colocar etiqueta, colocar no cabide, que tudo que era importante tinha que fazer isso. E tem a máxima desse segmento de varejo que é não subir. Vou até fazer voz agora. Sim. Não subestime o poder de um cabide. E aí nós trabalhamos por muito tempo com a Sequoia. Com a Sequoia. Na época era 7 estradas, Celote 7 estradas, do Ricardo Conte lá, e nós mesmo. começamos a trabalhar com ele para fazer esse processo. E depois passou para Sequoia e depois veio a Motos. A Rapper, que é de RFID, nasceu na Pernambucanas. Ah, que legal. Exato. E aí eu já foi um pouquinho mais para frente. Mas enfim, então, eu acho que eu tive grandes desafios ali dentro de Pernambucanas, até porque 20 anos, né? Você fala assim, mas 20 anos numa única empresa, sim, é a única empresa, mas cada ano que passa, cada coisa é um desafio diferente. Verdade. Depois também quando eu venho para a Renner, e dentro da Renner eu cuidava de operação da Kamikado, que aí, apesar de ser do grupo Renner, um grupo muito grande, muito forte, a Kamikado era um grupo, era uma empresa que tinha sido adquirida ali há 2 anos e não tinha cadeira de gerente de logística. Então eu cheguei lá para praticamente desbravar e começar tudo. Então foi uma grande conquista. Nós tínhamos na época 33 lojas, quando eu saí tinha 120. Caramba. Nós atendíamos operação praticamente entrega só São Paulo e-commerce. Nós fazíamos, assim, 100 pedidos por dia, sabe? Uma coisa absurda, um volume grande. Quando eu saí, já fazia 3.000 por dia. Né? Então, nós colocamos operação de e-commerce no Brasil inteiro, porque não tinha, só era muito regional. Hoje é uma potência, o Kamikado hoje é gigantesco. Muito grande, né? E com a mãe nave lá, né? Com a nave mãe, a Renner, né? Exatamente. Então, é muito forte. E aí, assim... toda a parte e-commerce, parte de loja física cresceu muito, enfim. Então, acho que fizemos coisas bem legais lá dentro. E, por fim, aí vem para o mundo de madeira. Ele muda vida de ponta cabeça. E aí o grande desafio que a gente, acho que tocou lá agora nos últimos anos, foi a mudança do CD. Nós estávamos num CD de 25 mil metros aproximadamente, aí na Lapa, e fomos para um CD de 82 mil metros. Então, assim, aonde que é o CD? Barueri. Barueri. Então temos um CD lá de 82 mil metros. Nós fizemos toda a mudança do CD assim. Foi uma coisa sem parar um dia de expedir, sem parar um dia de receber. O CD em si foi construído em tempo recorde, né? É isso que eu acho engraçado do profissional de logística, né? Nós literalmente temos que trocar a roda do carro com o pneu andando. Não dá para parar de entregar. Não parou, né? Não dá para parar de receber. Não dá para parar de fazer a vida como ela é por causa de um grande projeto, né? E isso que eu acho que nos torna bastante resiliente. Desafiador, sim. né? E aí a gente começa... Eu sempre coloco esses times para a pessoa entender o tamanho do desafio que foi. Dezembro de 20, pandemia toda, eu estava com os engenheiros lá no CD fazendo cálculo de peso, né? Porque lá nosso material é um pouquinho pesado. Cada fardo pesa quase 3 toneladas. Fora a movimentação, que é complicado. Né? Fora a movimentação, então assim... Cada fardo 3 toneladas. 2.700, vamos ser mais exato, 2.750, 2.500. E aí nós estávamos discutindo lá com os engenheiros capacidade de piso. Dezembro de 20. Novembro de 21 eu estava colocando material dentro do CD. Caramba. E o CD assim, não tinha nada. Então em 12 meses levantou, cobriu. Quantos SKUs hoje vocês operam? 15 mil SKUs aproximadamente. 15 mil. SKUs ativos, 15 mil. Eu achando que a minha vida tá difícil com 1.400, hein? Tá doido. Eu estava falando... A gente estava conversando a semana passada, né? MDF, chapa de MDF, né? Eu fiz um desafio com o David ainda. Perguntei para ele quantos SKUs você acha que tem de MDF, chapa de MDF. Cara, deu um chapa chute, de... não chegou nem perto. Deixa eu chutar? Puta, chapa de 185 por 275. Ele falou 15 mil SKUs, hein? Chuta alto. 15 mil SKUs, eu vou chutar 1.600. Chegou perto. Chegou mais perto. 2.100. Aí, ó. Agora, 2.100 variações. Você imagina, eu imaginava na minha vida, sem conhecer, pequena variação SKU, né? Que era só chapa branca. Não, nós temos todas as variações de cores, espessuras, tipo. Hoje pela manhã tinha um pessoal que foi lá conhecer, um representante lá, um diretor lá de uma rede de lojas de materiais de construção lá do Nordeste. Então a gente foi lá conhecer, visitar. Ferreira Costa? Não. É uma outra empresa. Aqui é um bate-papo. Formação estratégica. Então eles foram lá conhecer, na verdade eles foram lá da WMS. Legal. Aí nosso parceiro da WMS me pediu, por que não? Vamos lá. Ficam convidados também, o dia que quiser lá conhecer. Eu já me ofereci aqui, então, né? Que você falou.
Tá disponível. E aí tava mostrando para ele e falando, enfim, eu tava contando essa mesma história. Né? O cara ficou encantado, enfim, porque quando chega lá e vê o tamanho, porque acha que trabalhar com madeiras é simples. E não é, tem toda uma inteligência do negócio, tem um negócio bem legal. Então, assim, acho que o grande desafio, né, né, principalmente foi fazer essa mudança. Mudar um CD de 25 para 82 mil metros, foram quase 1.000 carretas de mudança. Levou todo mundo, levou até o cachorrinho que estava lá no canto, lá joga para cima e leva embora. Teve que limpar o CD, desopamos o prédio inteiro, 1.000 carretas, fazer a operação funcionar sem parar 1 minuto. Nós começamos, detalhe, eu troquei o WMS na mudança. Meu Deus. Então, assim, é uma coisa bem de louco, que fala, a pessoa não acredita, né? Mas eu, durante o início da mudança, eu peguei e fiz a troca. Coloquei um WMS praticamente novo, né? Com todas as mudanças que tínhamos feito, enfim. Uma coisa muito interessante, né? Que legal. E agora tem mais coisas para frente, enfim, acho que tem cada dia, a gente estava falando, né? Semana passada, a gente olha pro CD e fala assim, eu não tenho automação, não tenho esteiras, não tenho sorte, hoje eu não tenho ainda, né? Mas eu tenho separação por voz, eu tenho equipamentos lá de movimentação que poucas empresas têm, eu tenho equipamentos de movimentação que só na Léo Madeiras tem. Eu tenho um projeto lá. Exemplifique pra gente, curiosidades daí. Por exemplo, eu tenho uma empilhadeira que ela levanta 3 toneladas a 8,5 metros e trabalha no corredor de 3,10 metros. É uma empilhadeira conceito side loader. É uma empilhadeira que custa algumas centenas de milhares de euros. Então, é um equipamento muito robusto. Então, as pessoas que vão lá ficam assim meio espantadas com aquilo. 3 toneladas em 8,5 metros. 8,5 metros. Combilift? É a concorrente da Combilift, é a Rubitex. Rubitex. A Combilift, o nosso parceiro Alcero, né? Nós já tentamos fazer negócio, mas quem sabe ainda não. Mas vai fazer, com certeza. Mas é concorrente da Combilift. Ela é uma empresa alemã também. Nós temos alguns equipamentos lá, que, assim, é essencial para a nossa operação, né? Então, hoje eu estava falando, assim, quando nós construímos o CD, a distância das colunas foi previamente calculada e pensada para que quando montasse as estruturas e desse um corredor de 3,10 metros, não ficasse uma coluna no meio da rua. Então, hoje não temos nenhuma coluna no meio da rua e temos lá 5 ele foi construído, então, todo por Foi você. pensado. Que legal. Foi pensado, foi construído, começou do zero. 12 meses foi praticamente do zero e deixou em condições de receber material. Então, assim, nós tivemos... Então, tem coisas legais, né? Nós temos, por exemplo, um equipamento que é uma paleteira que ela levanta a plataforma que leva 2,5 toneladas e que ninguém tem. É um projeto exclusivo Léo Madeiras, né? O nosso parceiro lá de equipamentos. É um negócio bem legal, tá? Todos os nossos equipamentos são elétricos dentro do CD. Não tem uma empilhadeira GLP. Olha que legal. Né? Isso para nós... Tem alguma coisa autônoma? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Né? Quem sabe aí pro futuro. Né? Mas então, tem coisas bacanas, tem inteligência ali envolvida no negócio, tem... Sim. Apesar de... Eu costumo falar que antigamente o desafio era entregar uma taça de cristal lá em Belém. Hoje eu tenho que entregar uma chapa de MDF de 60, 70, 80 quilos e ela tem que chegar sem riscar. É difícil. E chega onde? Na obra? Pode chegar na marcenaria, que o nosso... Na marcenaria, porque o nosso consumidor é marceneiro. Tá. Nós atendemos os marceneiros. Mas se for um consumidor final na loja, compra. Mas o nosso público-alvo é o marceneiro. E nós entregamos, ou nós podemos entregar na marcenaria, ou se ele quiser, entrega direto no cliente dele, onde ele vai construir, vai montar o móvel. Mas não corre de chegar com um fardo desse peso e o cliente não abrir a porta, não está em casa. Quando eu falo, aí é só fazer uma observação, é lógico, dificilmente a gente entrega um fardo fechado, a chapa inteira. Mas, dentro do CD, eu tenho a parte de fábrica, onde eu corto as chapas. Então, se tu quiser ser um marceneiro, eu vou te dar uma dica, você não precisa nem ter marcenaria. Tu vai lá, faz um curso de marceneiro, aí você faz seu projeto, leva seu projeto na loja, coloca teu projeto lá, nós vamos ver teu projeto, coloca no sistema. O sistema vai calcular quantas chapas você precisa para fazer aquele projeto, vai te vender a chapa e entregar ela cortada para você. Eu só monto. Você só monta. É isso. Eu tava vendo isso, realmente assim, você pode pegar projetos prontos na internet. Sim. Quero fazer esse guarda-roupa aqui. E daí você já pega lá, já tem as medidas, tudo. Você manda, né? No caso da Léo, né? Eu não sabia que tinha esse serviço, mas você pode até mandar pro marceneiro só para ele cortar a chapa,
te entrega A e gente você só não paga o custo do serviço. Para o cara que tem um nome, que é o cara que fabrica. Robista. O robista. Isso. Então, assim, a gente corta. Nós temos. Estava no desafio, já pulou para outra coisa, que já começa, já mistura as coisas. Mas, enfim, nós temos lá uma parte de que corta e coloca borda. E nós temos um terceiro serviço que nós chamamos de Léo sob medida, que é a nossa LSM. O que é a Léo sob medida? Se você for aqui na Rebouças, tem um showroom da Léo sob medida. Tu vai entrar lá, é um showroom de uma loja fantástica. Vai ter um marceneiro que vai te atender, tá certo? Nós não atendemos o consumidor final, vai ter um marceneiro. Ele vai te atender, vai mostrar os móveis para você, vai fazer o projeto ali para você, né? Esse projeto, ele vende para você, entrega para nós, Léo sob medida. Nós vamos cortar, furar, vai deixar o móvel pronto e vai entregar na tua residência. Ele só vai lá montar para você, entendeu? Olha isso. Sai o móvel pronto. É como se estivesse comprando uma loja de planejado, com uma diferença. É sob medida. Sob medida. Se a tua parede tiver 9,75 m, você vai ter um móvel de 9,75 m. Se você tiver uma parede de 3, vai ser um móvel de 3. É lindo ver, né, essa evolução do Não, varejo. coisa... Eu venho do varejo, e daí se falava muito, né, do varejo, que é uma loja mais, do ponto de vista físico, né, mais de experiência, demonstração e tal, mas de atrelar serviço, né, e o produto atrelado o serviço a ele, né. Isso é lindo de ver isso. É porque no nosso universo aí, 60% da venda são chapas brancas, tá? É a chapa branca, não tem jeito. Isso vira commodity, né? Exatamente. Então, daqui a pouco, assim, você começa a colocar o que? Serviço, é justamente isso. Tu vende a chapa cortada, já incrementou o serviço. Isso. Então, você começa a diversificar um pouco. Você que está pensando em casar, você não pode deixar de passar lá. Agora, Panasonic, tecnologia, como é que você vê toda essa mudança que vocês estão fazendo lá de diferente pós-pandemia? Olha, eu vou ser sincero para você, David, né? Quando a gente olha dentro do contexto de mercado, né, nós lançamos recentemente um novo produto e ele ficou lindo mesmo, né? Eu acho que a principal sacada que nós estamos tendo é colocar um pouco mais de inteligência nos refrigeradores, né, que nós estamos fabricando. Então hoje o refrigerador ele consegue ler, né, aquilo que é a mania do consumidor ou a mania do dono. Então ele sabe em que momento ele precisa refrigerar mais, é aquilo que nós chamamos de inteligência Smart Sense, né? Ele sabe o momento que ele precisa refrigerar mais, ele sabe o momento que ele precisa economizar energia, ele sabe o momento que, por exemplo, o consumidor ou o proprietário, ele tem ali uma necessidade maior. Então, dentro do contexto de Panasonic, falando principalmente de linha branca, nós temos atuado muito para colocar dentro disso a inteligência artificial, né? Então acho que esse é o principal desafio que vem agora e vem para somar, né? Vem para melhorar aí o dia a dia do consumidor, e eu acho que vai virar moda, na verdade, no contexto também logístico, a inteligência artificial. Já está sendo né? aplicada já, né? Demais. Então, quando a gente fala principalmente das entregas, né? Quando a gente fala de transporte, canais omnichannel, por exemplo, que a gente tem algo integrado ali que faz a inteligência da entrega por trás, que faz as mensurações, né? Na eficiência logística, isso tem me deixado assim muito feliz e muito espantado com a maneira que ela tem evoluído, né? E o que vocês têm lá, Altenir, hoje na sua operação de tecnologia implantada, que tem ajudado vocês realmente? Olha, assim, por ser um contexto fabril, né, tudo que vocês pensar em automação, a gente tem um pouco, né, principalmente na linha de produção. Então, nós temos parceiros como Cassioli, nós temos parceiros também, né, Rubitex, tem algumas coisas lá bem pesadas que a gente precisa movimentar. Convido os dois a estar com a gente aqui no Podcast Log. Com certeza, né? Uma coisa que a gente tem pensado muito, falando principalmente do contexto logístico, né, e é um projeto que nós estamos namorando, é aquele conceito de armazenagem automatizada que nós chamamos de shuttle. Nós estamos pensando no shuttle, né, para um futuro não muito distante. A ideia é não só otimizar o espaço, mas também fazer com que a nossa operação ela fique um pouco mais eficiente. Eficiente em que aspectos, né? Hoje nós temos muita mão de obra,
no nosso contexto operacional, fazendo exercícios manuais quando a gente fala de logística, né? A ideia do shuttle é reduzir a capacidade, quando eu falo reduzir a capacidade, né, o espaço ocupado na metade, aumentando a capacidade de armazenagem, né? Hoje nós temos uma realidade, uma das partes do nosso galpão, que tem, por exemplo, 1.200 posições. E o conceito Fabril, ele cresce dia após dia. Dia após dia nós estamos implantando novas linhas, nós precisamos de espaço para novas prensas e outras coisas semelhantes a essa, e a gente tem que fazer com que a logística ela fique cada vez mais eficiente, né? Eficiente dentro do contexto just time, eficiente dentro do contexto tecnologia. Então, no que diz respeito à automação, nós pretendemos, né, dentro do contexto logístico, trabalhar com shuttle. Nós estamos vendo algumas rotas alternativas com a AGV, né? Nós recentemente convidamos uma empresa para fazer um teste de roteirização no abastecimento da linha, e foi um teste muito satisfatório, muito bacana. Apresentou resultados legais, né? Óbvio que nós temos lá 15 rotas de abastecimento, então isso precisa ser bem estruturado, né? Porque é uma fábrica com 1.000 pessoas que roda em 3 turnos, que precisa, né, que isso seja muito bem pensado. Então, dentro do contexto tecnológico, essas são as principais iniciativas que a gente vai fazer quando a gente fala de logística. Uma outra coisa que a gente está fazendo também, né, que é a história de trocar a roda com carro em movimento. A gente está também fazendo uma troca robusta da versão do sistema, né? Hoje nós temos o SAP convencional, nós estamos em S/4HANA, né? Então é uma estruturação de 2 anos pensando e fazendo isso de uma maneira certeira para não ter aí nenhum tipo de equívoco, né? E continuar com o negócio rodando. Seu boa sorte, viu, mano? Só para deixar claro, boa sorte é uma ferramenta fantástica. Fantástica. Daqui a uns dias também nós estamos embarcando nessa. Vai raspar o cabelo também? Não, nessa não. Não, a ferramenta é fantástica, né? É que é um desafio sempre você trocar sistema. Acabei de colocar aqui que nós trocamos um WMS em mudança e tal. Então nunca é... E não foi meu primeiro, já troquei alguns sistemas, já fiz algumas implantações. Então sempre tem aí desafios, né? Nunca você imagina uma coisa, a única coisa... A gente costuma falar, a única coisa que é certo na mudança de sistema é que vai dar errado. Isso é verdade, essa é a premissa. É a única coisa que a gente sabe, quando implantar vai dar errado. Espera-se que o erro seja pequeno para não ter um impacto muito grande. Exatamente, mas que vai dar alguma coisa errada, vai. Quando a gente fala de contexto de mercado, né? Por exemplo, alguns colegas que eu tive a oportunidade de ouvir nessa transição sistêmica, né, da versão do SAP, olha, não foi muito feliz também não, viu? Deu um pequeno probleminha ali. Coisa básica. Coisa básica, quase parou a empresa. Nossa Senhora. Mas hoje, então, eu falei, nós tivemos hoje a visita no CD para conhecer o nosso WMS e tal, enfim. E aí eu estava falando com ele, pelas minhas experiências, qual que é o melhor WMS? É aquele que é bem implantado e funciona. Exato. Entendeu? Isso no final é isso. Hoje é muito parecido, né? Pelo menos você pegar os 4, 5 maiores, são tudo mais ou menos todos iguais. E no final, assim, é aquele que implantou e deu certo. Aí você vê histórias que não funcionou. Agora, SAP é uma ferramenta fantástica, né? Eu tive a oportunidade de trocar, de fazer mudanças de WMS dentro do contexto logístico, apenas o WMS. O SAP, ele vem não só dentro do contexto logístico, a gente vai, né, modificar aí o jeito de fazer de todas as áreas da empresa. Vai mudar o RP inteiro. O RP inteiro. Tá. Inteiro. E aí é o cuidado que se deve tomar, né? Sei. Porque se o time de controladoria esquece alguma coisa, provavelmente alguém vai sofrer lá. É verdade, né? Tem que tomar todo esse cuidado. Aí se a logística esquece alguma coisa, alguém vai sofrer lá. Então são esses contextos que a gente deve ter cuidado, né? Como é que quebra esse paradigma com os colaboradores, né? Que cada vez que chega uma tecnologia nova, chega uma inovação, uma automação dentro do armazém, quem está ali tem que fazer, né? Preparar a pessoa para calcular. Pô, chegou a tecnologia, eu vou perder o emprego. Como é que faz, né? Como é que você prepara seu time? Eu tenho certeza, na verdade, que a comunicação assertiva ela ainda funciona, né? Obviamente que quando a gente fala do contexto operacional, as pessoas elas sentem receio quando se está implantando, né, qualquer natureza de tecnologia ou automação, dizendo, pô, olha só, a máquina vai substituir. Claro que tem, né? É porque acaba substituindo, né? Muita coisa acaba substituindo. Bem da verdade é que acaba. Exato, mas assim, eu acho que explicar os benefícios do projeto, né, os seus prós, os seus contras e o que a empresa vai ter
de ganho em relação a isso é um desafio que nós, enquanto gestores, nós temos, né? Nós precisamos fazer isso de uma maneira muito clara e muito assertiva para que o colaborador ele sinta a confiança de entender que é para benefício mútuo, né? Eu acho que é esse o ponto. E eu acho que até o estímulo desse colaborador ser cada vez menos operacional e mais estratégico, né? Tem que enxergar essa mudança, né? E o líder, quando provoca isso na equipe, daí os caras bons que estão com interesse destacam, né? Essa busca. Na Delcio tem esse problema também? Então, você falou no começo, pensar uma frase do que você falou ali, a pessoa, por causa de 100 reais, 200 reais, que você usou, 200 reais, ela pula de um lugar para o outro, né? Hoje, quando você fala assim, vamos colocar uma tecnologia, a pessoa vai ficar com receio de perder emprego. Quando se fala nível operacional, você sabe que isso aí, eu sinto que está um pouquinho longe de acontecer. Porque hoje tem uma abundância tão grande por vaga operacional. Ah, não, sem dúvida. Que assim, é absurdo. Não, tô falando ali, Márcio, dentro daquela operação. Perfeito, daquela. Perfeito. Isso, mas tem tanta vaga, e assim, quando você traz uma tecnologia dessa, é lógico que tem que pegar, tem que explicar a pessoa, o porquê tá colocando, por que não tá, o que vai ter de ganho. E normalmente as pessoas realmente ali que faz parte do time, eles entendem, né? Você fala para ele, mostra o que você vai ganhar, o que não vai ganhar, por que está sendo feito aquilo. Agora, por exemplo, não é automação que nós estamos fazendo ou estamos colocando, mas, por exemplo, a gente está, mesmo depois de mudar o CD, enfim, nosso parceiro da Longa, nesse momento, eles estão montando lá 5.000 posições. Caramba. Então as pessoas chegam e falam, pô, Márcio, agora está ficando melhor, está ficando legal, porque uma parte estava bem montada. Então, pessoal, agora está ficando legal, está ficando bonito, pô, bacana. Eles não sabem que quando colocar tudo no seu lugar e organizar tudo, a produtividade sobe e a tendência é que cai no de pessoas. Exatamente. Não é simples assim. E esse é o nosso objetivo. É você massificar uma aumentar armazenagem, aumentar a produtividade, e no final vai acabar acontecendo. Mas hoje o problema que nós enfrentamos justamente é isso. Tem tanta oferta por emprego, né, nível operacional, quem fala que não trabalha, né, tem que... É demais, tem operações do grupo que não consegue encontrar pessoas dentro do tempo necessário, minimamente com uma capacitação importante. Sim. Né? Mas eu acho que sempre assim, acho que a comunicação, né, é você comunicar com a equipe, é você ficar ao lado deles, é explicar sempre às pessoas a razão do ser e porquê, porque ela está ali, porque ela faz aquilo, porque você está mudando. Acho que é isso, ser transparente. Pode ver que você é transparente e ganha a confiança da equipe, o negócio vai embora. Eu vou fazer daqui a pouco, depois dessa alguma das últimas questões aqui, eu queria que vocês pensassem numa questão um para o outro, tá? Então, ok. Hoje, a questão sobre o que a gente olha sobre gestão de pessoas, realmente, né? Gestão de pessoas. A gente fala que tem um monte de tecnologia, inovação, né, David? Dentro das operações. A parte da gestão, de olhar para essas pessoas ali que estão, às vezes, num nível operacional, realmente é uma operação muito grande, uma grande massa de um nível operacional, né? Mais ali do piso mesmo. Como que vocês têm trabalhado esse desafio da gestão, de diminuição de turnover e engajamento dessa galera toda, cara? Porque acho que isso é uma dor que a gente vê, né, David? Bastante. Muito de uma operação logística mesmo. Né? Olha, eu vou falar por Extrema, né? Como eu mencionei aqui no início, Extrema é uma região muito difícil, e não tem jeito de nós aumentarmos o nível de engajamento sem que haja um trabalho em conjunto com o Departamento de Recursos Humanos, né? E os demais departamentos. Óbvio que sempre a gente vai fazer as nossas pesquisas de mercado até para entender se nós estamos bem colocados em relação aos nossos concorrentes, né? Ou aos players que têm atividade semelhante à nossa. Só que eu entendo também que existe uma responsabilidade da liderança direta, né? A empresa ela vai fazer a parte dela no que diz respeito a benefício, salário e essas coisas, mas no contexto operacional, enquanto gestores e líderes diretos de pessoas, nós precisamos entender que tem aquele ditado que diz que 70% dos colaboradores saem da empresa não por causa de questões salariais, mas por causa da liderança direta. Nós precisamos entender que nós somos facilitadores. Né? Nós estamos ali para não apenas delegar ou
executar a operação, mas também para dar destino aos nossos colaboradores. É realmente pegar eles, moldá-los de uma maneira que todos tenham a oportunidade de crescimento, óbvio, né? Fazendo os famosos feedbacks, aplicando, né, a visão de futuro e trazendo para eles um contexto e uma perspectiva favorável. Eu acredito muito nisso, inclusive eu sou aquele tipo de gestor que eu gosto de sair andando na rua, conversando com os meus colaboradores. E aí, como é que está a família? E aí, como é que estão as coisas? O que a gente precisa fazer para melhorar? Eu tenho essa mania de fazer uma rotina de conversa com os meus colaboradores a cada 6 meses. Eu paro a operação toda, né? E um por um vai na minha sala, aquele bate-papo com o gestor, a gente toma um cafezinho, fala, cara, fala aí, fala o que a gente precisa melhorar enquanto gestão, fala o que a gente precisa melhorar enquanto empresa, o que está bom, o que está ruim, né? Quais que são as suas perspectivas, como é que está a liderança, como é que está a supervisão, a coordenação. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Esse olho no olho, esse papo aberto, até para que eles se sentam também importantes dentro desse processo. Falando nisso, eu disse que ia deixar aqui um especial alô para o meu time é fera. Aqui, né? ó. Ó, atender. Pessoal. Qual que é o destaque do mês aí, Otávio? Olha, eu não vou citar nomes aqui, porque senão eu vou arrumar problema com todos, né? Mas sim, são assim, é uma equipe fenomenal. Tem uma equipe fenomenal lá na logística de almoxarifado da Panasonic. É top. Só é top. Isso aí. Muito legal. E você? Nada, Marcelo. Marcel, o que você tem feito, cara? Cara, assim, o que eu acredito muito, eu acho que você tem que estar próximo. A gente estava falando de pessoas operacionais, enfim, salário e não de salário baixo. Mas no final, você tem uma pessoa que tem desejos, tem sonhos, necessidades, frustrações, tem tudo isso. Então, assim, a gente costuma falar, faz o básico bem feito. E o que é fazer o básico bem feito? Você, líder, né? E eu tenho 3 níveis de liderança lá dentro. Você, líder, encosta lá na pessoa, conversa com ele 15 minutos. Pergunta da família. Pergunta como está o filho. Fala um pouquinho da vida. Não esquece lá da produção, da produtividade. Fique próximo das pessoas. Fala um pouco, saia da rotina. Crie vínculos, né? Crie vínculos. Laços. Fala para ela, explica por que ela faz aquilo. A gente coloca a pessoa na operação hoje, ela começa a bater o martelo ali, fica batendo o martelo, não sabe por quê. História do treino. Exato. Então, é assim, a gente precisa ficar próximo da equipe. Aí você tem feedback, você tem treinamentos com RH, tem tudo. Mas se o líder, o primeiro que estiver do lado dele ali, se ele não estiver próximo, se ele não se colocar no lugar da pessoa... E a mesma coisa com os líderes, temos que fazer a mesma coisa. No ano passado, nós fizemos ali um café com o diretor. Né? Então, fomos lá e tal, fazer o café com o diretor... E aí fazíamos, e depois se espalhou pela empresa, tá? Com outros diretores também. Pegamos o diretor de logística lá, e as pessoas que queriam, nós fizemos algumas rodadas, e 15, 20 pessoas, o pessoal sentava, ficava 2 horas lá e falando. E coisas assim, de produtividade, como as necessidades específicas de cada um, mas saíram pelo menos umas 100 linhas de coisas lá com o pessoal, e cada um falava de um jeito, e você não descartava nada e ia fazendo. O material que saiu depois do final foi riquíssimo. É isso. E as pessoas, a importância que elas davam, porque a gente colocava lá para se inscrever, e todo mundo se inscrevia nas datas, estava todo mundo lá. Então, assim, material e coisas que nós fizemos depois dentro da operação foi em prol do que o pessoal falou. Claro. E aí, nos nossos encontros, fala, lembra que vocês falaram aquilo? Tá aqui, ó, tá feito. Acho que um grande erro de uma gestão, de uma alta gestão hoje, uma diretoria, é tomar decisão sem conhecer o que está acontecendo no chão, cara. Exato. Não faz sentido isso, né? E recentemente, agora que fizemos, nós fizemos o primeiro encontro lá de logística. Então, nós colocamos no auditório 350 pessoas da operação. Caramba. É isso. Nós paramos a operação, paramos. Não vamos separar, né? Não vamos expedir, vamos parar a operação. Paramos, juntamos 2 turnos, colocamos lá. No final, né, teve um churrasco ainda, né? Que o pessoal gosta disso, né? Isso é muito bom. Então, e aí vamos colocar, pessoal, o que vocês fizeram e o que nós temos para fazer para frente. Legal. Proximidade, transparência. Sim. E já com desafios. O que nós vamos fazer daqui para frente nesses 3, 4 meses finais do ano? Aqui eu falei que eu fui para Camaçari, foi justamente para fui lá fazer com o pessoal de Camaçari também. Pô, bacana. Fiz com 350 aqui em Barueri, tem mais 50, fui lá fazer com mais 50. Show de bola. Da mesma importância, mesmo peso. E a sua equipe é boa, Márcio? Não é boa não, é excelente. Então não vai, a equipe sua que vai estar assim vai falar, pô, o cara da Panasonic falou da equipe e o Marcelo não vai falar da gente, ó. Então, tá aqui, ó. Já deixou...
Não, a equipe Léo Madeiras, desculpa, tá? É a melhor equipe de logística que tem. Olha, eu sou assim, forçado a discordar, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, tá mas tudo é um pessoal fantástico, tá? Nós temos, assim, grandes desafios, objetivos lá dentro. Acho que como todos, mas, enfim, a gente tem que olhar pro nosso mundo ali. Fazer entrega de material pesado, D+1, chovendo, não chovendo. Assim, não é fácil, né? Tenho certeza, o pessoal agora tá todo mundo correndo lá, tá entregando o máximo. Então, pessoal... Operação, liderança, gestão também, por que não, né? Claro. Meu diretor que liberou a vinda aqui, obrigado. Isso aí. Né? Obrigado, enfim, então, obrigado por vocês. Enfim, é uma equipe fantástica. Gente, é isso, né? A gente tá chegando aqui, quer dizer, já chegamos ao final, né? Temos já 1 hora. Mas a gente tem uma gordurinha de 3 minutos, porque a gente falou da pergunta. Exatamente. Vocês conseguem fazer uma pergunta em 15 segundos e uma resposta em 1 minuto? Hã? Então vai lá. Você, meu querido Altenir, faça aí uma pergunta pro Marcel. Márcio, você falou lá que você, né, usa grandes tecnologias e tem alguns maquinários bem significativos e bem diferentes para a operação da Léo Madeira. Se você fosse dizer sobre um específico assim que é aquele que você mais tem apreço, você conseguiria abrir pra gente? Tá fácil. Isso aí não precisa nem perguntar 2 vezes. Esquece maquinário, que tem mais importante no CD são as pessoas. Meu Deus do céu, essa foi uma pegadinha. Olha só. Assim, ó, eu costumo fazer essa pergunta para... Isso é pergunta de RH? Essa pergunta isso é pergunta agora. Foi combinado. A gente combinou no café lá fora. Eu tava pensando aqui, ele falou sem dúvida, eu falei, meu, deve ser aquela empilhadeira, né? Eu pensei A empilhadeira não é autônoma. Entendeu? Isso. Muito legal. Nós temos, operação não tem jeito, são pessoas. Quem não gosta de pessoas não pode trabalhar com pessoas. Nada, não né? pode trabalhar com nada, não pode trabalhar com operação, porque não tem jeito. Ótimo. Então... O que eu tenho de mais valioso lá dentro hoje, não tem dúvida, são pessoas. Acertou a resposta. Cheio de lágrimas. Acertou a resposta. Acertou a resposta. Acertou. Foi perfeito. Vai lá, Marcelo, pro Altenir. Qual o seu maior desafio que você tem hoje na operação? Olha, eu te digo que há 2 anos atrás a curiosidade de estoque estava muito ruim. Hoje ela já é uma realidade. Nós atingimos lá o famigerado 99,99% de acuracidade. Né? Isso é muito bacana. Eu acho que o principal desafio são as mudanças que estão em curso. Né? A gente está olhando para o futuro, olhando para o crescimento, entendendo dentro do contexto logístico como nós vamos se adaptar a isso. Né? Então esse é o principal desafio aí para os próximos anos. Rapaz, muito bom. É isso, né, David? Conteúdo, que prazerzaço. Mais uns 15 podcasts brincando aqui. Que vocês muito bom. Marcelo, obrigado, cara. Obrigado. Tenir, obrigado. Vocês foram queridos aqui. De verdade. A gente, muito antes bom. de entrar, a gente fica preocupado 1 hora, vai ter assunto para 1 hora. Tem assunto para 1 hora. Mas falta, né? Acho que teria assunto para 2, 3, 4 horas. Muita facilidade. Dois executivos da logística de alto garbo e elegância com vocês, alto conhecimento que vocês têm. Quase meio século de história, né? 15 com 30 ali, ó. Quase meio século de história. Muito bom. Haja conteúdo. Muito bom. Parabéns. Pô, obrigado aí, né, David, aos nossos apoiadores, patrocinadores que eu gostaria que você... Vamos aqui agradecer aí a divisão logística do Grupo GPS, o maior grupo e multisserviços do Brasil, a Logs Logística, soluções personalizadas em transporte e armazenagem, a Bizuanger Brasil, soluções imobiliárias sob medida, a Softrack, inteligência em cada movimento, a W3 Sistemas de Armazenagem, 35 anos de inovação e qualidade, a Combilift, revolução na movimentação de cargas e, claro, a Léo Madeiras e a Panasonic. Muito obrigado. Pô, obrigado vocês aí que acompanharam a gente essa 1 horinha. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Pra gente foi um prazerzaço, um conteúdo relevante. Pô, não esquece de compartilhar com a sua operação, né? Pô, muito conteúdo legal que com certeza vai fazer sentido para você, gestor, para sua operação. Aproveita, curta o conteúdo, compartilha, ativa o sininho. Equipe Léo, equipe Panasonic, comentem. Isso, manda ver aí, acompanhe o Podcast Log, o maior podcast da logística nacional, nos canais do Painel Logístico, no YouTube, no Spotify. É isso, gente. Obrigado a vocês, obrigado nossos convidados aí pelo bate-papo. Obrigado, David, mais uma vez. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Cara, muito